as suas emoções? Você sabe identificar os seus sentimentos? Sabe quando é preciso buscar ajuda? No Luz Espírita de hoje vamos falar sobre a depressão, uma doença que afeta muitas pessoas e não escolhe idade ou classe social. Um assunto sério e que precisa ser olhado com mais cuidado. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. Eu tinha um cachorro preto e o seu nome era Depressão. Esse é um vídeo divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Você já viu ele? Ele pode ser facilmente encontrado na internet. O programa de hoje vai falar sobre o mal do século, a depressão. A metáfora de usar a imagem do cão preto como depressão tem sua origem na expressão que Winston Churchill usou para descrever a melancolia. Este poderoso político britânico, que combateu o nazismo com firmeza, manifestou que, com frequência, se via preso à depressão. Uma besta que o acompanhou sempre e que o possuiu durante os últimos anos de sua vida. Depressão não é uma escolha. E se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo, não podemos colocar o estigma nem rótulos naquelas pessoas que estão passando pela depressão. Depressão não é sinônimo de fraqueza, nem consequência de escolhas pessoais. Não podemos dizer que, fulano está assim porque quer, ou por falta do que fazer, e tantos outros clichês. Pensar assim é pura falta de caridade. Segundo a OMS, a depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão. E ela pode causar um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola e no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Mais uma vez, depressão não é sinônimo de fraqueza. A pessoa não escolhe ter ou não ter essa doença. Não funciona assim. A gente não tem um botão de liga e desliga para escolher se agora eu vou me sentir bem ou vou me sentir mal. Assim, pode acontecer com qualquer um. De repente, um dia, tudo perde o sentido. Não há nada que nos motive, nem nos anime ou que nos faça levantar da cama. Aquele sentimento de melancolia e angústia começa a ficar maior e maior e maior, fazendo com que nos sintamos profundamente tristes e irritados. A sua presença nos esgota e nos sufoca. A tristeza nos invade. As circunstâncias nos vencem. Às vezes, somos mais conscientes da presença deste mal e até que em certo momento ele nos dá um respiro. E isso não significa que tenha desaparecido. Quando achamos que estamos bem, muitas vezes a depressão volta e junto com ela, pessoas menos caridosas apontando o dedo para nós e dizendo: você está assim porque quer. Anda, levanta e faça algo da sua vida. Você não é de nada. Você não tem idade para essas infantilidades. Não chore, não é para tanto. Você é um covarde. Enfrente a vida de uma vez por todas e deixe dessa bobagem. A maioria dos casos de suicídio estão ligados à depressão. Interrompemos a nossa programação para mais um boletim Rede Luz Espírita de Urgência. Atenção! Foi descoberta a cura para a depressão. Rodrigo Leite fala pra gente. Sim, acabamos de confirmar diretamente da Galileia que um médico chamado Jesus elaborou um remédio que cura todos os males, à base de amor. Isso mesmo, o amor é a cura para todos os males, inclusive depressão. Segue algumas dicas. Ame o próximo como a si mesmo, principalmente os mais próximos de você, como a sua mãe, seu pai, filhos, companheiros, enfim.
saiba que seu sofrimento também será o sofrimento das pessoas que te amam. Procure ajuda profissional, mas não importa quem somos, classe social, país ou raça a que pertencemos, a depressão atinge a milhões de pessoas e em todas as partes. Não existe pílula mágica. Embora medicações possam ajudar, a vontade de se ajudar ainda é o principal remédio. Seja sincero com as pessoas mais próximas e não esconda seu quadro de depressão. Não tenha medo da depressão. Imagine que ela é apenas um avião, mas que logo, logo você vai saber pilotar. Exercícios físicos são tão eficientes ou até mais que medicamentos, principalmente ao ar livre. Sinta o sol em sua pele. Enfim, tome as decisões certas, converse com as pessoas certas e no final você verá que a depressão até te fez mais forte. Afinal, Deus não dá o fardo além de nossas forças. Olha, eu não sou médico, nem psicólogo. Talvez eu tenha até depressão e nem me dei conta disso. Mas se eu posso lançar um desafio contra a depressão, eu fico com a sugestão do doce Chico Xavier, que recomenda: ora, que tal nos aceitarmos como somos e prosseguir com muita fé em Deus? Muita paz. O cérebro humano é um órgão extremamente complexo que sofre inúmeras alterações. E, dentre essas alterações, algum desequilíbrio pode afetar profundamente a nossa vida e nos causar, por exemplo, a depressão. Para falar nesse assunto, nós convidamos para estar aqui hoje com a gente no nosso estúdio a psicóloga. Eu vou pedir para você se apresentar. Renata Carvalho, você é psicóloga, tem atuação há mais de 15 anos nesta área, né, Renata? Isso. Olá, pessoal. Meu nome é Renata Carvalho, sou psicóloga, né, há mais de 15 anos, sou consteladora familiar também. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A depressão, ela é um transtorno mental, né? Então, a depressão ela é um transtorno mental, ela é uma doença. Ela é caracterizada, né, dentro do DSM, que nós chamamos que é um livro aí que ele é como se fosse um manual das doenças mentais, né? Então, é uma doença, enfim, caracterizada. E o que causa a depressão? Então, tem várias causas. Nós falamos que tem as causas psicológicas, né? As causas espirituais e as causas fisiológicas. Então tem que ser tratada nos 3 âmbitos, né? Sim. Nós temos que olhar de uma maneira muito mais complexa do que é só a medicação, ou é só a psicoterapia, ou é só a terapia, né, a terapia espiritual. É uma questão muito mais ampla, porque às vezes você trata só com um olhar e ela precisa de é multiprofissional, né? É uma questão muito mais profunda. Se a gente olhar, não é só uma tristeza, né? Ela é muito mais profunda, porque é uma tristeza persistente, a depressão. A depressão, ela vai te incapacitando. Coisas que você fazia diariamente, você perde o prazer em atividades diárias, ela te impossibilita coisas que você fazia, as atividades, as coisas que você tinha prazer em fazer, você não consegue fazer mais. Qualquer pessoa está suscetível a isso. Não é uma coisa ligada à religião. Idade?
idade independente. Hoje nós temos, é lógico, entre 25 e 40 anos, né, um índice muito maior, acima de 70 anos, né, índice agravantes, e um índice também muito grande em crianças. É mesmo, na infância? Na infância. Tem tido aí índices alarmantes em criança também, uma questão da infância. Primeiro, a depressão, por exemplo, a diferença entre depressão e tristeza. A tristeza, você tem a causa, você sabe se é um luto, eu perdi a mãe, eu tive uma falência, uma questão ligada à financeira, uma desilusão amorosa, algo assim. A tristeza, ela tem uma causa ligada àquilo. A depressão, você não sabe de onde vem aquela dor. Então, ela é uma dor profunda, é uma dor, é uma tristeza persistente. Ela chega a te incapacitar, é É possível? totalmente incapacitante. Então, assim, ao grau de que, primeiro, você não tem vontade de sair de casa, você deixa de fazer as tarefas domésticas ou diárias, até o momento de você não sair de casa, não tomar o banho, não escovar os dentes, né? Aquela coisa toda de você não se alimentar. Então, por exemplo, os sintomas da depressão. Vocês vão notar que são sintomas extremos. Então, ou a pessoa tem a insônia, ou ela passa a dormir demais. Ou ela tem uma alteração no apetite, que ela come muito, ou ela come um pouco e já deixa de comer. Ela perde o apetite, vontade, não né? sente vontade. Uma fadiga muito grande, né? Um cansaço. Ela perde aquele olhar ela tem uma culpa muito grande, uma sensação de menos-valia, né, um olhar para si de desvalorização muito grande, começa a ter pensamentos e ideação suicida, sim. Por quê? Imagina que você tem sempre um olhar de que eu não dou conta, uma incapacitação, uma sensação, a pessoa ela começa a ter problema ela tem dificuldade com os pensamentos. Não consegue controlar. Exatamente. Aí também entra a ideação suicida e entra também a influência espiritual, não é isso, Renata? Sim. Porque assim, vem até aquele ditado que a gente fala, né? Não sabe quem vem primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha, quem nasceu primeiro. Por quê? Ou vem uma influenciação a partir desse sentimento de menos-valia, que vai virando uma bola de neve, ou a partir disso vai se caracterizando e potencializando esses pensamentos. Ou já havia uma influenciação anterior e isso vai potencializando o pensamento da pessoa até que ela chegue às vias de fato, ou a partir desses sentimentos depressivos, de uma sensação de menos-valia, ela não consegue, por exemplo, ter o raciocínio lógico, aí ela começa a ter esse cansaço, essa fadiga. Esse é um momento de se procurar uma ajuda, não é isso? De procurar talvez um profissional. Sim. E também fazer o tratamento espiritual. Sim, aí ela precisa ter quais os tratamentos indicados. Tanto a psicoterapia, quanto, na maioria das vezes, também uma ajuda de um profissional, de um psiquiatra. Porque entram aí também, dentro das causas, existem dentro das causas fisiológicas, a questão que ela precisa da medicação. Porque às vezes tem problemas com os neurotransmissores. Se ela tem problema com os neurotransmissores entre noradrenalina, dopamina, que são os neurônios que produzem o quê? Os hormônios da felicidade, do bem-estar. Se ela está com um problema na produção de hormônio, ela precisa dessa reconexão. E a medicação que dá isso? A medicação vai fazer essa função. Mas só ela cura? Só a medicação? Não. Então ela precisa dessa medicação que vai tratar o sintoma e a terapia vai na causa. Então, unindo esses fatores, vai trazer essa melhora, entende? Então, por isso que são sempre esses trabalhos complementares. Precisam ser feitos unidos. Então, precisa da psicoterapia,
precisa do tratamento, muitas vezes medicamentoso, sim, porque às vezes só a terapia não resolve. Às vezes a pessoa fala, é uma questão espiritual, é só espiritual. Ela faz o evangelho no lar, ela faz o acompanhamento no centro e a pessoa não melhora. Aí ela desmotiva. Por que que eu estou passando por essa provação? E às vezes é fisiológico, é psicológico, porque ela tem traumas, ela tem problemas fisiológicos, então ela precisa trabalhar a questão psíquica e fisiológica. Entendeu? Então ela não vai melhorar só com o tratamento espiritual. Às vezes ela faz só o tratamento fisiológico e psicológico e ela não melhora porque tem às vezes uma questão espiritual envolvida. E ela precisa fazer o acompanhamento espiritual. E pode trazer também de outras existências, né? Com certeza. Como a mentora Joana de Ângeles, né, nos deixa claro nas suas obras psicológicas, muitas vezes, onde o espírito pode trazer dessas encarnações anteriores culpas, arrependimentos do que fez ou deixou de fazer. E nós podemos trazer nessa encarnação presente, às vezes, uma rebeldia, uma dificuldade de encarar, às vezes, algo que escolhemos para isso. Então, nessa dificuldade em lidar com a vivência presente, né, essa resistência que a gente tem muitas vezes, essa rebeldia mesmo, traz N problemas para o ego. Mas não é esse ego no sentido de vaidade, é o ego no sentido do ser. E isso traz vários transtornos emocionais, que também vai nos acarretar um problema de depressão. Então, também precisa ser feito um acompanhamento, que acarreta em consequência a depressão. Renata, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Para você que está em casa e se identificou com alguns desses sintomas ou todos eles, procure ajuda. Procure quem possa ajudar você neste sentido. O programa volta daqui a pouquinho. Jesus já nos indicou que o caminho é o da porta estreita. Fácil não é, mas vitorioso é aquele que vence a si mesmo. Nós vamos ver com o Fred e a Camila sobre os ensinamentos de Jesus. Seja muito bem-vindo ao quadro Jesus no Mundo, esse quadro adorado por todos. E aqui você aprende um pouquinho como deve ser a sua vida, como deve ser a sua postura no mundo, tomando como base Jesus Cristo, que veio e nos ensinou muito sobre como a gente deve agir aqui nesse mundão. É isso aí. E hoje o assunto é delicado, não pode ser negligenciado. Então a gente vai inverter a ordem do programa. Ao invés de começar com uma passagem e refletir sobre ela, nós vamos fazer uma reflexão primeiro. O assunto de hoje é depressão. E a gente já quer começar falando que a depressão não é frescura. Depressão é doença. E como qualquer outra doença, ela precisa de tratamento. Por exemplo, quando você está com uma dor no joelho, você procura um ortopedista. Quando você está com uma dor no estômago, você procura um gastro. E para a depressão não é diferente. E quem eu procuro nessa situação? A gente pode procurar os profissionais da saúde, como psiquiatras, psicólogos. E a gente precisa lembrar que a depressão ela tem 3 vertentes principais. O primeiro deles é o caráter biológico. É algo físico, então nós precisamos tratar o corpo, muitas vezes com medicamentos. E é aí que a gente entra com os psiquiatras, os neurologistas, que vão nos auxiliar nesse tratamento físico. E o segundo caráter é o psicológico. E aí a gente entra com os nossos aliados psicólogos, que vão nos auxiliar a entender o que está acontecendo, a alinhar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para que a gente consiga superar essa fase. E o terceiro ponto seria as questões sociais. E aqui a gente vai focar bastante na família. É preciso que a família entenda que aquele quadro que a pessoa está passando, que está vivendo, não é falta de vontade, não é preguiça, não é frescura, é o sintoma da doença. Aquele desânimo,
é reflexo daquilo que a pessoa está passando. Então os familiares precisam entender que é um corpo, é uma rede de apoio que vai ajudar a pessoa a sair daquela situação. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia prático? Primeiro, a pessoa pode te ajudar a fazer um serviço da casa, como lavar louça, arrumar a própria cama, te ajudar no jantar ou no almoço. Você também pode auxiliar a sair de casa, dar uma volta no quarteirão, dar uma volta na cidade, que isso de alguma maneira vai fazer com que a pessoa entenda que ela é útil e que ela não está esquecida. Porque muitas vezes a pessoa acredita estar sozinha, estar de canto, quando na verdade todo mundo está ali para ajudar. Então a família, ela é o ponto fundamental que pode jogar o indivíduo para cima ou jogar o indivíduo para baixo. É por isso que é tão importante os familiares estarem apoiando para que a pessoa saia desse quadro. E nós não podemos deixar de lembrar do lado espiritual. Como nós estamos na casa espírita, frequentar o centro, frequentar os passes, os estudos, as palestras, o trabalho assistencial, tudo isso vai fortalecer a nossa fé, a nossa esperança de que aquilo vai passar. Mas nós não podemos deixar nos levar pela ideia de que a depressão é simplesmente influência espiritual. Aquela pessoa, ela precisa de ajuda. Ela precisa estar na casa espírita ou em algum centro religioso, porém, ela precisa de ajuda profissional, do psicólogo, do psiquiatra, da família. Então, como o Fred disse, toda essa rede de apoio vai fortalecer e sustentar aquela pessoa que tanto precisa. E como de costume, a gente não poderia deixar de citar Jesus, que com uma palavra de apoio nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Então a gente vai recorrer lá, João, capítulo 16, em que ele tem um versículo muito interessante, que ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem nos dá esperança e força para enfrentar as dificuldades, não só para a pessoa que passa pelo quadro, mas como a família. É uma situação difícil, mas que quando a gente tem o apoio dessa rede, juntando médico, psicólogo, família e a religião, no nosso caso a casa espírita, isso dá força, dá sustento para a gente conseguir enfrentar essas dificuldades. E lembre-se, você não está sozinho. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de que você é forte e que você está lutando para vencer esse período tão complicado. Então, pessoal, é um caso sério e se você conhece alguém que precisa de ajuda, não deixe de guiar essa pessoa para um psicólogo, para um médico, um psiquiatra, falar com a família e levar ela no centro religioso caso ela tenha essa disponibilidade. Então a gente fica por aqui e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Adorado pelos espíritas e hoje... Errei? Vertente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ai, meu pé dormiu, eu não vou conseguir pôr o pé no chão. É sério? Que estranho! Ah, meu pé dormiu! Ai. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma e torna-te agradável a Deus. E sê firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Continua firme. Você nunca estará sozinho. E o Luz Espírita está aqui, sempre, junto com você. Até o próximo programa.